Boas notícias geram bons pensamentos e produzem bons sentimentos. Bom dia! A boa notícia de hoje está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 47. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Atos dos Apóstolos é um livro singular no Novo Testamento. Ele apresenta especialmente a história do início da igreja. Logo após a ascensão de Jesus, lemos sobre a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e o início do ministério destes. Pedro levanta-se para proclamar o Evangelho e, como resultado da sua pregação, 3.000 pessoas são acrescentadas à igreja. Lucas, o autor do livro, faz-nos um interessante resumo de como era a igreja neste início. Primeiramente, precisamos entender que naquele momento, a igreja está longe de ter a estrutura que qualquer igreja nos dá nos dias de hoje. Departamentos, ministérios, diretorias, registros locais e etc. são aspectos que surgiram séculos mais tarde, na medida em que foram se tornando necessários. Prova disso é que somente no capítulo 6 se percebe a necessidade de instituir diáconos. A igreja era simples e com uma estrutura muito pouco elaborada. Não podemos cobrar dela ou querer ver nela todas as respostas para as circunstâncias que temos em nossos dias. Mesmo assim, os princípios fundamentais para a igreja já estão presentes neste início. Havia ensino sólido baseado naquilo que os apóstolos haviam aprendido diretamente de Jesus. Havia comunhão permanente entre os que professavam a mesma fé. Havia oração constante no templo e nas casas. Havia ajuda mútua entre as pessoas, chegando ao ponto de se desfazerem de seus bens para auxiliar os outros. Havia temor nas pessoas em relação às coisas de Deus. Havia sinceridade de coração naquilo que faziam. O resultado prático era que a igreja crescia e se multiplicava, não por aquilo que eles faziam, mas pelo que Deus fazia por meio deles. O Senhor lhes acrescentava. Atos 2:47. Como estão as nossas igrejas? Que princípios desta igreja primitiva estão faltando entre nós? Que mudanças precisamos para que o Senhor acrescente mais e mais pessoas salvas entre nós? Se você puder, feche os teus olhos e ore comigo. Querido Pai Celeste, te agradecemos pela boa notícia de hoje, pois se o Senhor edificar a casa, não trabalharemos em vão. Que o teu Santo Espírito nos capacite em todos os momentos, para que possamos olhar para a igreja primitiva e tirar dela as lições que aprendemos das coisas positivas que eles fizeram, e assim, de forma eficiente e produtiva, possamos contribuir para que mais e mais pessoas conheçam o teu plano de salvação, recebam e confessem Jesus Cristo de Nazaré como o único e suficiente Salvador de suas vidas, e assim a Igreja do Senhor possa se multiplicar aqui nesta terra. Aos fracos e abatidos pedimos pelo teu consolo, aos doentes rogamos pela cura, aos desempregados que encontrem um emprego, para que assim tenham os recursos necessários para sustentarem suas famílias. Rogamos que o Senhor nos abençoe, bem como nossa família e os nossos amigos. Oramos em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Um ouvido aberto é o único sinal acreditável de um coração aberto. Deus te abençoe.